Louvado seja Deus. Bom dia com Jesus à frente de tudo. A paz. Meu irmão, minha irmã, você crê que o Espírito Santo de Deus habita neste lugar? Meu irmão, minha irmã, sinta a presença do Senhor onde quer que você esteja. Sinta a presença do Senhor através dessa mensagem simples, mas que é alcançada com a voz de Deus no teu coração. Peço ao Espírito Santo que desça sobre você hoje com o dom do discernimento, para que você possa compreender qual é a voz que caminha com você. Hoje, o tema da mensagem é a voz que te leva ao propósito de Deus. Hoje nós vamos ouvir a mensagem do Senhor em 1 Samuel, capítulo 3, versículo do 7 ao 10. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez. E ele se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Por isso, ele disse a Samuel: Vai, deita-te e há de ser que, se te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi, se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e pôs-se ali. E chamou, como das outras vezes, Samuel, Samuel, e disse Samuel: Fala, porque o teu servo ouve. Toda honra e toda glória seja dada à palavra do Senhor. Meu irmão, minha irmã, quantas e quantas vezes a gente não esperou ouvir a voz do Senhor por meio de terceiros? Você já deve ter passado por isso, né? De você se aproximar de uma pessoa dizendo que aquela pessoa é de Deus. Deus vai usar aquela pessoa para me dizer algo. Não é? Acho que todo mundo já passou por essa situação. Mas entenda, quando o véu do templo se rasgou, Jesus deu livre acesso para você falar diretamente com o Senhor, por meio da tua oração, por meio da tua entrega, por meio da abertura do teu coração. Mas é necessário que a gente, para não ser confundido, peça ao Espírito Santo o dom do discernimento, para que a gente venha compreender qual é a voz que está falando com a gente. Porque existem 3 vozes: a voz do maligno, a nossa própria voz e também a voz do Senhor, que é a voz que nos leva para o nosso propósito, a salvação. Porque Deus chamou a todos, assim a palavra nos diz. Porém, infelizmente, não são todos que dão ouvido à voz de Deus e se renuncia para seguir o caminho de Cristo. E Samuel, quando ouviu a voz do Senhor, ele confundiu, achando que era de Eli. Porque Samuel ainda não era tão próximo de Deus, ele não tinha ouvido ainda a voz do Senhor. Ele só se aproximava de Deus por meio de Eli. Talvez pessoas aqui estejam como Samuel estava no início, ouvindo a voz de Deus, não pelo fato de ter uma intimidade com Deus, mas por meio de ser próximo de alguém, próximo de Deus. Meu irmão, minha irmã, no dia do juízo final, não fique esperando que a pessoa vai lhe apresentar a Deus: ó, é meu amigo. Ou você vai dizer: mas Senhor, eu pratiquei algumas coisas boas, não foram todas, eu sei que eu errei um pouquinho, mas eu sou amigo de Maria. Maria, tua serva. Ah, mas eu sou amiga de Marcos, teu servo. Eu sempre ouvi o Senhor por meio dele. Meu irmão, minha irmã, a salvação é individual. É preciso você fazer sua parte. É preciso você fazer como Samuel. Samuel, quando deu ouvido à voz do Senhor,
a vida dele se transformou. Ele não precisou de Eli ser o intermediador. Ele teve a intimidade com Deus. Deus está chamando pessoas aqui a ser íntimo dele. Porque quando você tem intimidade, você conhece. Quando você conhece, você consegue se entregar por completo. E é isso que Deus está chamando pessoas aqui, a se entregar por completo à voz dele. Para que ele te conduza através da voz dele. E você alcance o seu propósito. Meu irmão, minha irmã, é tempo de você renunciar a você mesmo. É tempo de você abrir o seu coração e dar abertura para o Senhor. Chamar o Espírito Santo para dentro de você. Saul perdeu a oportunidade do trono porque ele deu ouvido à voz do povo. Agiu com ansiedade. E o Espírito do Senhor se apartou de Saul. Não deixe que o Espírito Santo se aparte de você. Porque você tem dado ouvido a vozes estranhas. A voz de amigos que estão sendo conduzidos pelo inimigo para dizer: esse emprego aí, minha filha, começa a bagunçar. Porque não dá certo para você. Tem coisas melhores. Onde eu trabalho é melhor. Lá eu arrumo uma vaga. Meu irmão, minha irmã, esse emprego que está na tua vida foi o próprio Deus que permitiu para que você seja moldado dentro dessa dificuldade. Deus está trabalhando a tua humildade. Eu não sei para quem é aqui, mas eu estou entregando. Deus está trabalhando a tua humildade. Permaneça. Não dê ouvido à voz do maligno. Porque o inimigo, ele não se apresenta com os 2 chifres e com a cara feia, não. Ele vai usar pessoas para chegar até você. E é isso que o Espírito Santo está me inclinando a te dizer. Não dê ouvido a outras vozes que não seja a dele. Permaneça, porque isso faz parte do processo para você alcançar o seu propósito. Meu irmão, minha irmã, qual é a voz que você tem ouvido? É a tua própria voz? É a voz do Espírito Santo? Quando você vai tomar uma decisão, você para falar com Deus? Ontem eu estava em um ambiente onde eu estava de conversa com uma pessoa desconhecida. E eu achei interessante quando a gente começou a conversar, ela falando que tinha algo que ela ia fazer. E aí que ela queria muito. E aí dei continuidade na conversa. Porém, teve um momento que eu percebi que ela se silenciou quando eu falei: amiga, antes de você tomar qualquer decisão, pergunta para Deus se a decisão que você quer tomar é a decisão dele para a tua vida. E aí ficou aquele silêncio. E ela olhou para mim e deu uma risada e não comentou mais nada. Sabe o que é isso? Intimidade. Deus está chamando pessoas aqui a ser íntimo dele. Pessoas que falam com você, que você sabe que o caminho que essas pessoas falam para você trilhar não é o caminho do Senhor. Essa voz não é de Deus. Essa voz é do maligno. Quando você tem a intenção dentro do seu coração de fazer algo para ou buscar a perfeição, como muitos procuram, a perfeição em si, se achar melhor do que o outro, ou até mesmo fazer algo para poder agredir o outro, essa voz não é do Senhor, essa voz é do teu próprio coração. E o coração é enganoso, assim a Bíblia fala. Meu irmão, minha irmã, aprenda a ser íntimo de Deus. Porque a voz que você precisa para cumprir o seu propósito é a voz de Deus te direcionando qual é o caminho que você deve seguir. Faça como Samuel. Eis-me aqui, Senhor. E deixa Deus te conduzir para o teu propósito. Eu não sei qual é a situação que você está vivendo nesse exato momento. Mas uma coisa eu te digo. A voz que você precisa para vencer tudo o que você está vivendo é a voz de Deus. Clama ao Senhor. Clama ao Espírito Santo. Ele não se aparta de você. Ele permanece contigo, desde que você
o busque. Eis que estou à porta e bato. Assim o Senhor diz para você neste dia.